Olá, pessoal do sexto ano. Vamos dar início a mais uma aula de educação física, tá? Ainda abordando o conteúdo ginásticas. Hoje, na nossa aula, a gente vai ver um pouco sobre o que é ginástica e como foi que essa prática corporal ela surgiu, certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre ginástica, se na cabeça de vocês vêm essas imagens, tá? Então, a gente já está num caminho bem andado, ou seja, todas essas imagens que vocês estão vendo, elas têm relação com a ginástica, tá? Então, o que é ginástica? A ginástica é uma prática corporal, certo? Que dentro dessa prática existem várias modalidades e várias formas de se expressar, que são classificadas em modalidades competitivas, que têm por objetivo alto rendimento, e as não competitivas, que pode objetivar a questão estética, a questão da saúde, a questão do bem-estar, tá bom? Mas antes da gente discutir um pouco sobre essas questões da atualidade, a gente precisa entender como foi que a ginástica chegou até os dias de hoje. Afinal, não foi do nada, tá bom? Então a gente vai ver um pouquinho da história da ginástica. Vamos lá? Bem, se tratando da ginástica, a história dela confunde-se muito com a história do homem. Afinal, como a gente já viu, o homem, a história do homem vem lá da pré-história, não é isso? Aqueles homens das cavernas com estilo de vida rudimentar. Então a ginástica ela parte desse princípio da pré-história, tá? Porém, o homem primitivo ele não sabia que aquela prática realizada era ginástica. Porém, ele realizava movimentos de saltar, de correr, de caçar por instinto. Ele precisava sobreviver, tá? Sobreviver no sentido de caçar e também defender-se dos seus predadores. Então, o homem realizava essas ações, porém não tinha consciência. A gente sabe disso, a gente tem esse parte do princípio a partir dos vestígios históricos, que são as conhecidas pinturas rupestres. Elas afirmam que já na pré-história o homem já realizava esse tipo de atividade física caracterizada como ginástica, tá? Porém, é só na antiguidade, mais precisamente na civilização grega, que a ginástica ela realmente afirma-se, ou seja, ela é denominada a prática de ginástica, tá ok? E ela tinha por objetivo manter, os gregos eles tinham uma crença de que a ginástica ela era objetivada para manter um corpo belo, um corpo saudável, tá? Então, na antiguidade, englobando as civilizações romana, grega, a civilização de Atenas e a civilização de Esparta, a ginástica ela tem, de um modo geral, o objetivo de manter um corpo saudável, um corpo forte, certo? A educação, ou seja, educar aquele corpo para que ele se mantenha forte, ágil, saudável, tá bom? Já na Idade Média, a ginástica ela dá uma estacionada, uma estagnada. Afinal, na Idade Média, a ginástica não era uma prática voltada para toda a sociedade. Apenas tinha o objetivo de preparar homens para a guerra, tá bom? Para os serviços militares. Já na Idade Moderna, ela dá uma alavancada, ela consegue ganhar destaque, ela tem um objetivo mais fundamental para a sociedade. E na nossa idade contemporânea, que é a atualidade, ela consegue se sistematizar. O que é sistematizar? Ela consegue ganhar nome, consegue sistematizar, como eu falei anteriormente, ser classificada por modalidades, tá? Tem um objetivo mais benéfico para a sociedade. Bem, ainda sobre a idade contemporânea, a ginástica chega aos nossos dias atuais
com o acúmulo de conhecimentos e práticas desenvolvidas pela humanidade ao longo da história. Então, como eu falei, ela vem lá da pré-história, só que à medida que ela vai evoluindo ao longo do tempo, ela vai ganhando corpo, digamos assim, vai ganhando história, cada época, cada civilização vai dando a sua contribuição até chegar nos dias de hoje, tá bom? Hoje, ela é uma prática corporal com inúmeras faces e objetivos. E, como eu falei anteriormente, engloba modalidades competitivas e não competitivas. Envolve uma série de movimentos que exigem força, flexibilidade e coordenação motora para aperfeiçoamento físico e mental. Lembra, aqui nessa parte entra as capacidades físicas que nós tratamos na aula passada, tá? Então, pessoal, vocês podem observar que essa aula de hoje, a gente tratando da história, mas ela faz link com a nossa aula passada, onde a gente tratou algumas capacidades físicas, tá? Então, essas capacidades físicas que a gente trabalhou, elas sempre tiveram presentes na ginástica, tá? Então, outra coisa, além dessas capacidades físicas, dentro da ginástica a gente consegue ver um pouco dos fundamentos básicos. Ou seja, fundamentos esses. Então, lembram que eu falei que o homem pré-histórico ele utilizava alguns movimentos, ele saltava, corria, caçava para sobrevivência? Então, na ginástica básica, a gente consegue ver esses fundamentos, tá? Ou seja, o saltar, o girar, o balançar, o equilibrar, são movimentos básicos, porém que estão presentes na maioria das modalidades, tá bom? São base para os movimentos mais elaborados, tá bom, pessoal? Então, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje, tá? Qualquer dúvida que surgir, vocês entrem em contato comigo, tá? Pelo WhatsApp, que estarei disponível para esclarecer. E esse conteúdo ele vai servir de suporte para vocês conseguirem realizar a atividade que eu vou passar posteriormente, tá bom, pessoal? Então é isso. Abraço e bom êxito na atividade.